Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, você de casa sempre ligadinho com a gente aqui no nosso Pauta Aberta, nosso noticiário da tarde na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Um recuo nos passos do Ministério da Fazenda, depois de anunciar que o governo federal passaria a tributar transações internacionais feitas pela internet. Hoje a posição do governo mudou. O ministro Fernando Haddad anunciou que está mantida a isenção para compras internacionais no valor de até $50 entre pessoas físicas. E para os estudantes que em breve serão candidatos ao Enem 2023, um aviso: começou a valer o prazo para pedir isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente conta daqui a pouco quem poderá ser beneficiado e até quando vai o prazo para fazer este pedido. Um susto no centro de Maringá. A chuvarada que caiu hoje cedo na cidade abriu esta cratera num dos principais cruzamentos. E o carro que ficou quase pendurado quase foi engolido. Apesar do susto, e que susto, ninguém ficou ferido. De olho na virada do tempo, a gente traz hoje para você alguns detalhes da previsão para o sul do país, que indica muita chuva e temperaturas despencando, também no estado de São Paulo. A chuvarada já provocou a interdição total, mais uma vez, da BR-376, principal eixo de ligação entre Paraná e Santa Catarina. É noite de bola rolando pela Libertadores e pela Sul-Americana e você confere a agenda dos jogos de hoje. Nesse 18 de abril, dia do livro infantil, você sabia que essa data é tão especial? Na Biblioteca Municipal de Cascavel, um tesouro valioso está muito bem guardado, à espera das descobertas dos pequenos. São milhares de títulos que atraem até pequenos leitores que vieram de longe e começaram agora a aprender a nossa língua portuguesa. E na segunda reportagem da série Expedição Faxinal, a Terra das Cachoeiras, prepare-se para a visita a um sítio para saborear café aconchegante com delícias do campo. Ponto de partida para a caminhada que vai te levar ao espetáculo da Cachoeira da Fonte. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Para o consumidor brasileiro que se acostumou a fazer compras pela internet e a trazer do exterior produtos muito interessantes e às vezes até bem baratos na comparação com similares encontrados aqui em nosso país, um alívio daqueles para o bolso. O governo federal decidiu recuar e anunciou hoje que vai manter a taxa de isenção de até $50 para o comércio internacional entre pessoas físicas. Antes da decisão de hoje, o anúncio feito na semana passada sobre o fim dessa isenção havia gerado polêmica e não teve nenhuma adesão popular. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a decisão do governo de recuar e não acabar com a regra que isenta transações internacionais avaliadas em até $50, feitas entre pessoas físicas. A intenção de taxar essas transações tinha sido anunciada pelo Ministério da Fazenda e pela Receita Federal na última terça-feira, dia 11 de abril. Em nota, o governo ressaltou que vai buscar medidas para impedir empresas de usarem brechas para receberem o benefício, ou seja, coibir o contrabando. Ao anunciar a intenção de passar a taxar o comércio internacional entre pessoas físicas, o governo alegava que a regra vinha sendo usada de maneira irregular por varejistas internacionais, que apesar de serem empresas, se disfarçavam de pessoa física e enviavam encomendas de forma fracionada para compradores brasileiros para não pagar o imposto. A nova medida agradou a população, que tem optado por comprar produtos internacionais online com preços bem abaixo do que o mercado brasileiro tem oferecido ao consumidor. E os pedidos de isenção para a taxa de inscrição do Enem 2023 já começaram a ser feitos. O prazo para garantir esse benefício vai até o dia 28 de abril. Tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 quem está no último ano do ensino médio de escolas públicas, alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, R$ 1.980. Também cidadãos em vulnerabilidade social, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico.
Para solicitar a isenção, é preciso entrar na página do participante e informar o CPF, a data de nascimento, o e-mail e um número de telefone válido. Quem estava isento no Enem 2022, mas não fez a prova, precisa entrar na página do participante e justificar a ausência, anexando um atestado médico ou um boletim de ocorrência, por exemplo. Caso contrário, perde o direito à isenção. Os resultados dos pedidos de isenção vão ser divulgados no dia 8 de maio. Caso o pedido seja negado, é possível entrar com recurso entre 8 e 12 de maio. Importante lembrar que quem conseguir a isenção também precisa se inscrever no Enem. O prazo de inscrição vai do dia 5 a 16 de junho. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Então, reforçando, o prazo para solicitar esse pedido aos que têm direito à isenção na inscrição do Enem vai até 28 de abril, gente. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, essas poderão ser feitas mais tarde, entre os dias 5 e 16 de junho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para o risco de tempestades em várias regiões do Paraná, pelo sul do país também. Em Maringá, no noroeste do estado, após uma forte chuva, nesta terça-feira, um carro quase foi engolido por uma cratera. Acompanhe. A terça-feira amanheceu chuvosa e começou com uma chuva fraca, mas no meio da manhã essa chuva ficou um pouco mais intensa e ela acabou causando estragos. Nós temos as imagens para mostrar de um carro que quase caiu em uma cratera que se formou por conta da força da chuva. A situação foi por volta das 9 horas da manhã no cruzamento das avenidas Guaíra e Paraná, na região central da cidade. O asfalto cedeu enquanto um motorista passava pelo local e o carro quase foi aí engolido pela cratera que se abriu no asfalto e ficou pendurado. Apesar do susto, ninguém se feriu. O corpo de bombeiros isolou o local até que o veículo fosse retirado da via. E uma outra situação que chamou a atenção aconteceu na cidade de Sarandi, na região metropolitana de Maringá, na noite de ontem. As câmeras registraram aí um momento de um apagão causado pela queda de um raio. Muitos bairros da cidade ficaram sem energia, mas pouco tempo depois a situação foi normalizada. Bom, essas chuvas confirmam o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, sobre os riscos de tempestades para boa parte do território paranaense. Esse alerta é principalmente para as regiões norte, noroeste, centro-sul e leste do Paraná. As temperaturas para esta semana também já serão afetadas. Aqui em Maringá, amanhã, a mínima será de 15 graus. Na quinta-feira, a previsão prevista é de 12 e na sexta-feira, a menor temperatura para esta semana será de 11 graus. Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que a cratera que aconteceu, ela foi causada pelo rompimento de uma adutora. A causa foi constatada após uma vistoria técnica feita por engenheiros do município de Maringá. E a previsão de temperaturas despencando não está concentrada apenas no estado do Paraná, não. Essa previsão é indicada para todo o sul do país. Acompanhe na reportagem. E já dá para tirar o casaco do guarda-roupa e se prevenir com guarda-chuva, pois a partir desta noite o clima deve mudar bastante no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Isso por causa da forte massa de ar frio. Em alguns estados do norte e nordeste, a previsão de temporais. Já a quarta-feira promete frio e muita chuva, principalmente nos estados do sul e sudeste. Frio de congelar no sul do país, no Rio Grande do Sul, Paraná, nos planaltos sul e norte catarinenses e na região dos aparados da Serra, a previsão de temperaturas abaixo de zero e possibilidade de geada. Para São Paulo, a previsão é de quarta-feira chuvosa. Na quinta, a chuva diminui. Na sexta, a temperatura pode ficar na casa dos 9 graus. Já em Minas, o frio mais intenso vai atingir o sul do estado, o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata. No Rio de Janeiro, algumas cidades serranas, como Petrópolis, podem ter mínimas de 11 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o feriadão de Tiradentes deve ser de frio intenso e chuva para boa parte do país.
Bom, e essa chuva que já chegou a várias regiões, né? Hoje causou o bloqueio total da BR-376, que é o principal acesso de ligação entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Desde as 8 horas da manhã desta terça-feira, a rodovia 376, na Serra do Mar, na altura do quilômetro 669, na região de Guaratuba, litoral do Paraná, foi totalmente interditada. A Polícia Rodoviária justifica a interdição por causa do acumulado de chuva das últimas horas, sendo uma medida preventiva. Até agora não há previsão de liberação. Atenção aos pontos de bloqueio além do quilômetro 669 na BR-376. BR-376, quilômetro 633, em São José dos Pinhais, no Paraná, e a BR-101, no quilômetro 2, em Garuva, Santa Catarina. Como alternativas para os motoristas, a Polícia Rodoviária indica as BR-116 e 470. Na BR-277, é preciso que os caminhoneiros fiquem atentos aos limites de peso para acessar o ferryboat. Bom, e no nosso Pauta Aberta de hoje eu vou conversar, tenho como convidado aqui com a gente o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná, secretário Ricardo Barros, já está na tela com a gente. Muito boa tarde, secretário, pela sua presença com a gente aqui no nosso Pauta Aberta da TV Evangelizar. Boa tarde a todos. Secretário, a gente pode destacar para começar que este início do segundo mandato do governo Ratinho Júnior, ele começou repleto de desafios também? Com certeza. O Ratinho fez um excelente mandato e foi reeleito com 70% dos votos. E agora, no segundo mandato, precisa fazer mais. Nós superamos o Rio Grande do Sul, somos a quarta economia do Brasil, temos índices de desemprego muito baixos, praticamente pleno emprego no Paraná. Precisamos qualificar a mão de obra para ocupar as vagas existentes. Nós temos um momento muito bom que o Paraná está vivendo, mas o desafio é fazer ainda melhor, e é um grande desafio. Secretário, o Brasil, nesse momento aí quase pós-pandemia, está vivendo um momento de retomada econômica, O Paraná começou a acelerar um pouquinho antes, mas especificamente na sua pasta, quais aí o senhor avalia que são, neste momento, os principais desafios? Bem, nós precisamos levar desenvolvimento aos municípios de baixo IDH, ou seja, os municípios que têm menos qualidade de vida, levar oportunidade de emprego, qualificação profissional e perspectiva de permanência dos jovens nessas cidades. Nós temos também que trabalhar com a atração de grandes investimentos. Tivemos o anúncio agora da Sumitomo Pneus, mais R$1 bilhão de investimentos, já tem uma grande fábrica no Paraná, outros anúncios foram feitos da Continental, várias empresas anunciando investimentos, e nós estamos aguardando agora que brevemente nós possamos trabalhar com mais decisões empresariais assim que for aprovado o arcabouço fiscal aqui na Câmara e no Senado. Nós teremos a possibilidade de muito mais empresários tomando decisão, investindo e fazendo com que haja desenvolvimento no nosso Paraná e no nosso Brasil. Secretário, há destaque também para investimentos aí para a construção de um novo Tribunal de Justiça, no Paraná. De quanto seria esse investimento e por que a importância, em trazer também mais esse investimento ao centro cívico aí da nossa capital? O investimento anunciado do novo tribunal, não só na capital, mas temos em Maringá e em várias outras cidades. O presidente, desembargador Kepping, deseja levar a todos os cantos do Paraná justiça, inclusive com pequenos fóruns que são postos avançados nas comarcas para dar estrutura ao judiciário. Então, são investimentos relevantes que estão conectados com a nova realidade, com o trabalho remoto, com as consultas online, menos gente vai aos cartórios, menos gente vai ao fórum, as audiências são virtuais. Então, o projeto desses fóruns são voltados a esse novo momento tecnológico. Bom, da ordem de aproximadamente 150 milhões, secretário? E ainda destacando algumas das obras no nosso estado, tem duplicação também prevista, em vários trechos na região de Maringá. É isso? Maringá tem duplicação em andamento para
São Paulo, né, na Maringá e Guaraçu, é o trecho, Maringá-Cianorte também em duplicação de obras. Temos o contorno sul metropolitano de Maringá, que é uma obra nova, já licitada pelo DENIT, 380 milhões de reais de investimento. Temos alguns viadutos que vão ajudar também a diminuir os congestionamentos e salvar vidas no trânsito. Há um grande investimento previsto também no novo modelo de pedágio que está sendo licitado no Paraná, e com isso, ao todo, serão 42 bilhões de reais em novas obras, 2.000 quilômetros em duplicação de rodovias. Secretário, o Estado também vem mantendo uma posição importante, aí o senhor já destacou, né, como quarta economia hoje no país, com excelentes índices aí de desenvolvimento também da educação básica. Podemos destacar que isso é reflexo do que no nosso estado do Paraná? Olha, a educação básica é o primeiro lugar no Brasil, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, há realmente muito que no governo Ratinho Júnior, e nós temos podido contribuir na área do desenvolvimento econômico, mas há um esforço muito grande de todos os secretários, do governador, para que o Estado seja cada vez mais referência. Já é o mais sustentável do Brasil e há uma determinação do governador Ratinho Júnior que sustentabilidade deve estar presente em todas as ações do governo. Esse passo importante nos números, né, da educação básica também traz, esses passos trazem reflexos aí também na geração de empregos, né? O Paraná vive um excelente momento, se você olhar para o cenário Brasil, né, secretário? Nós temos índices muito bons relativamente ao país como um todo, e temos um programa chamado EduTech também, que é qualificação profissional no ensino médio, e muitos alunos sendo formados aqui em programação de computadores, em técnica de enfermagem, em várias profissões que estão sendo instruídas ainda na formação de segundo grau, no ensino médio, para que esses alunos já cheguem ao mercado de trabalho com alguma qualificação. Secretário, existem estratégias, né, que mantêm aí esses índices em alta, não apenas o da educação básica, mas agora há uma preocupação aí em levar prioritariamente oportunidades também a municípios do Paraná com IDHs considerados índices mais baixos aí, em alguns dos municípios. Como são essas estratégias? Como funcionam? Nós temos que trabalhar com muita determinação para que os municípios menores tenham qualidade de vida e oportunidade para que os seus jovens não mudem para os grandes centros. Então, o governo lançou um programa Asfalto Novo, Vida Nova, e vai asfaltar 160 municípios com menos de 7 mil habitantes, colocar luz de LED, dar infraestrutura completa para que a gente tenha condições de reter nesses municípios os jovens, para que essas cidades não vão perdendo população ao longo do tempo. Tá certo. Agora uma pergunta com relação à infraestrutura do Estado, né? A gente noticiou agora há pouco sobre a interdição da BR-376, né? Em que essas interrupções aí em rodovias importantes do Estado aconteceu sucessivas vezes na 277, na 376, nos últimos meses. Isso, de alguma forma, pode impactar na infraestrutura, no crescimento do nosso Estado do Paraná? Quais são as estratégias diante desse problema que há hoje aqui? O governo tem várias estratégias para combater o problema e os seus efeitos. A interdição de hoje é uma interdição preventiva. Como a previsão era de muita chuva e poderia causar deslizamentos e, eventualmente, morte de alguma pessoa que estava transitando pela rodovia, a decisão foi interditar previamente para evitar, quando há indícios de chuva acima dos limites previstos, é preciso, então, evitar mortes e interditar a rodovia. As obras lá são do governo federal.
tivemos um probleminha de áudio com o final da nossa entrevista com o secretário Ricardo Barros. Secretário, infelizmente nós não estamos lhe ouvindo, mas eu agradeço muito a sua participação com a gente aqui no Pauta... Voltou. Vamos então concluir, secretário. Peço desculpas. Pois não. Não, o governo assumiu o custo de 2 das barragens que caíram, o governo do estado, e fazendo obras para o governo federal, que estava sem recursos naquele momento. Vamos investir bastante na melhoria e nas alternativas também. Uma das soluções é construir a BR-101, que não tem no Paraná, para ter um caminho ali pelo litoral, evitar a serra de subida e descida para Curitiba. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Pauta Aberta. Boa agenda para o senhor aí por Brasília. Agradeço muito a sua participação. Ótima tarde. Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Valeu, muito obrigado. Bom, conversamos agora, gente, com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná, Ricardo Barros, que trouxe detalhes aí sobre projetos para o Estado, né, neste começo de uma nova gestão do governador do Estado, Ratinho Júnior. Vamos para o intervalo agora então, gente. Hoje, dia do livro infantil, uma homenagem a Monteiro Lobato. E ainda nós vamos mostrar para você a espiral que se formou numa aurora boreal no Alasca. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Hoje, dia 18 de abril, comemoramos o Dia do Livro Infantil. São a partir desses títulos que muitas crianças aprendem a ler e usam a imaginação para viajar no tempo com histórias incríveis, né? Entre elas as clássicas que passam de geração para geração. A prática da locação dos livros em bibliotecas continua firme e forte em diversas cidades, como acontece em Cascavel, no oeste do Paraná. Veja na reportagem. O universo infantil está por todos os lados aqui na Biblioteca Municipal de Cascavel. Tem livros para diversas idades, preferências, um verdadeiro prato cheio para a garotada que gosta de ler. Encontramos por aqui o Agostinho. Ele é argentino, chegou ao Brasil em 2022 e é pai dos gêmeos, Benício e Camilo, de 5 anos. O idioma se tornou um desafio para a adaptação e a família encontrou na leitura uma ferramenta importante para a fase de alfabetização dos pequenos. Porque ele fica muito mais querendo saber mais, querendo ver aquele livro, o livro que a gente trouxe, vamos ler. Ele fica com inquietude, né? Então faz com que eles queiram ler. Às vezes ele pensa para nós ler para ele, porque para ele fica muito devagar, né? Mas é bom que ele vai já querendo fazer. Ele sai deles o interesse de pegar o livro e ver o que tem lá. Hoje, 18 de abril, é comemorado o Dia do Livro Infantil, uma data criada em homenagem ao nascimento de um dos mais importantes escritores brasileiros, Monteiro Lobato. O autor ficou conhecido por suas histórias que encantaram gerações de crianças e jovens e contribuiu para que a leitura estivesse presente na vida de tantas crianças. Aqui na Biblioteca Municipal de Cascavel, na ala infantil, são cerca de 9.000 livros focados nesse tema. Se juntarmos com os gibis e também as revistas, esse número chega a 11.000. Inclusive, no ano passado, o título mais alugado foi esse aqui, O Diário de um Banana. E para incentivar ainda mais a leitura durante todo o ano, o espaço oferece atividades para essa garotada. Além de uma programação lúdica e prática, o incentivo ao empréstimo aos livros da biblioteca aumentou após a pandemia. Então, hoje, você tem um público bem participante, um público bem ativo. Inclusive, as escolas também estão fazendo esse trabalho de trazer a criança aqui para fazer a carteirinha, sabe? A professora mesmo já pega todos os dados dessa criança e faz a carteirinha, e com isso já está tendo bastante resultado, porque a criança volta com os pais para pegar mais livros. E mesmo com uma realidade cheia de tecnologias, essa motivação vale muito a pena. Seria bom trocar 1 hora de telefone por 1 hora de livro, né? Já faz a diferença. É muito lindo. E eles abrem a cabeça, porque o telefone mostra sempre o mesmo conteúdo. No livro, você pega um livro de uma coisa, pega um livro de outra, e eles a criatividade deles também vai ser maior.
É isso, a leitura é também uma paixão. E olha só, a nossa língua portuguesa, um exemplo claro, né, que vimos aí na reportagem, de como ela vai ultrapassando fronteiras, despertando toda a curiosidade aí dos menininhos argentinos que, aos poucos, claro, eles recém-chegados ao país vão se familiarizando com a nossa cultura, com os nossos costumes e também com a nossa literatura infantil. Vamos de futebol agora. Hoje é noite de Libertadores. Em 3 jogos, serão 4 times brasileiros em campo. Confira. Pelo Grupo B, às 7 da noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional recebe o Metropolitanos da Venezuela. No mesmo horário, pelo Grupo D, no Maracanã, o Fluminense terá jogo duro contra o The Strongest da Bolívia. E às 9 horas da noite, em Curitiba, tem o confronto de 2 brasileiros, o jogo dos Atléticos. O Paranaense e o Mineiro precisam da vitória na briga pelas primeiras posições do Grupo G. E pela Copa Sul-Americana também tem jogo com brasileiros. Confira. Pelo Grupo C, o Bragantino recebe o Oriente Petroleiro da Bolívia. Jogo marcado para as 7 da noite no interior paulista. O São Paulo, pelo Grupo D, recebe a equipe do Puerto Cabello, da Venezuela, às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Agora, algumas curiosidades no nosso céu. Você já olhou para ele e viu algo diferente recentemente que chamou a sua atenção? Um fotógrafo registrou uma formação espiral inusitada no céu do Alasca. A espiral se formou em uma aurora boreal que acontecia perto da cidade de Fairbanks, no Alasca. A estrutura surgiu depois do lançamento de um foguete da SpaceX no último dia 15 de abril. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a quantidade de combustível que foi liberada com a decolagem da nave na Califórnia fez com que a espiral aparecesse. O foguete foi lançado algumas horas antes do registro da espiral no céu. Incríveis em as imagens registradas no Alasca. Vamos agora falar das belezas desse nosso Paraná agora. Ontem nós começamos a exibir a série que mostra os tesouros da natureza escondidos num pequeno município do estado que tem mais de 120 cachoeiras catalogadas. Hoje, no segundo episódio da série Expedição Faxinal, a Terra das Cachoeiras, nossos repórteres mostram para você como o turismo tem se tornado fonte de renda para muitas famílias pelas propriedades rurais. Faxinal, município da região norte do Paraná, é considerado a terra das cachoeiras. Já são mais de 120 catalogadas. E a nossa aventura rumo a algumas delas começou pelo sítio Santo Antônio. A propriedade da família Silva fica a 12 quilômetros do centro de Faxinal. No caminho, a natureza já vai recepcionando o turista com seus tons de verde que formam lindas paisagens e aquele cheiro inconfundível de campo. Há 7 anos, a Silvana e o esposo Edivaldo passaram a morar no sítio. Pouco tempo depois, começaram a trabalhar com o turismo. O carro-chefe aqui é o café rural. No cardápio, leite fresquinho tirado da vaca logo cedo, queijo, pão, bolos, doce de leite e geleia de morango. Tudo produzido por eles. E claro que tem aquele café quentinho. Por aqui, essa mesa é parada obrigatória antes de encarar uma trilha. Hoje, tudo está vinculado ao turismo. Tudo que é produzido aqui é comercializado aqui. O pessoal que vem, toma o café, o que é servido no café, o pessoal pode estar levando. E sabe a geleia de morango que é servida no café da manhã? É dessa plantação ao lado da casa que vêm as frutas. Há 4 anos, eles implantaram o Colha e Pague de morangos, já pensando nos visitantes que estão sempre em busca de experiências diferentes no campo. São 2 estufas, 4.000 pés. Os morangos daqui são um atrativo à parte. Quando a gente casou, eu fui mexer com tomate. Mas daí eu me tosquei 2 vezes e tal, aí fui para construção. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá,
Aí eu ainda estava lá na construção, porque era o que segurava as pontas. Só aqui não conseguia manter a casa e o sítio. Aí quando surgiu a oportunidade do morango, a gente implantou e quando começou a andar, ele que me tirou da construção. Aí eu abandonei a construção e fiquei só aqui. Hoje, a família vive do turismo rural. Abrir as portas de casa para receber os visitantes e acreditar no potencial da região transformou a vida e a rotina deles, mas tem valido a pena. Se você está fazendo o que você gosta, a tendência é dar certo, senão não dá certo. A gente tem alguns planos de futuramente estar investindo em chalezinho, um apartamentinho assim, com mais conforto, para atender melhor esse público que a gente já tem. Bom, e depois do café e uma boa prosa, é hora de encarar a trilha rumo a uma das cachoeiras mais visitadas de Faxinal, a Cachoeira da Fonte. Esse é o caminho que vai nos levar até a Cachoeira da Fonte. É uma trilha de grau leve. Algumas subidas, descidas, mas a maior parte do tempo ela é assim, plana. É tranquila e segura de fazer. E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que a gente tem a companhia do rio durante todo o percurso. À medida que caminhamos, o som da cachoeira vai dando a dimensão do que nos espera. Bom, e depois de uma caminhada de 800 metros, mais ou menos uns 10 minutinhos, a natureza nos presenteia com uma maravilha de 52 metros de altura. Com vocês, a Cachoeira da Fonte. É o momento de contemplar essa obra divina e, claro, registrar também. Nessa hora, nem tem muito o que falar. A gente se cala para ouvir o som das muitas águas. Na próxima reportagem da série Expedição Faxinal, a Terra das Cachoeiras, a gente vai te mostrar uma deliciosa opção de almoço rural. E você também vai conhecer um outro ponto muito visitado por aqui, que é a Cachoeira Ruminantes. Se eu fosse você, não perdia. Lindo, hein? Tá aí o recado, amanhã tem mais e você não pode perder. Amanhã, portanto, a terceira reportagem da série, este trabalho incrível aí da nossa dupla de repórteres que se aventurou pelas trilhas fascinantes de Faxinal. A Luciana Macedo na reportagem e o Eleandro Rossi nas imagens surpreendentes aí sobre mais este paraíso, né? No interior do nosso Paraná. E depois dessas belezas, Pauta Aberta se despede. Ótimo fim de terça-feira para você. Obrigado pela companhia. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar, no Pauta Aberta. Eu espero você. Tchau, tchau.